Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 51 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar sobre o Distritalão, sobre o CP e sobre Farense e Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Bruno Proença e o Fernando Teodósio. Antes, agradecimentos especiais à colaboração do Raul Corvel. Meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos então ao Distritalão. Na sétima jornada deu-se a primeira vitória do Farense B, e a primeira derrota do Quarteira Sport Clube. No derby de Almancil, o Internacional levou a melhor sobre o Almancilense. O Colatrense continua compacto e com um pleno de vitórias, e a recuperação extraordinária do Grupo Desportivo de Lagoa e dos 11 Esperanças. Bruno, vamos começar por aí. Como é que viu esta jornada? Ora, boa noite a todos, boa noite ao Fernando, que sei que é a primeira vez que vai participar, e um bem-aja ao Emílio também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Transmitindo um bocadinho sobre a jornada anterior do Distritalão. Claramente, o Emílio já disse aqui dois ou três apontamentos que dá para fazer referência. A situação do Desportivo de Lagoa, que faz 2 vitórias de seguida e consegue dar aqui um salto pontual na sua caminhada e subir aqui a alguns lugares. O 11 Esperanças também a fazer um bom resultado e a conseguir procurar o caminho de um campeonato mais regular. Temos o Colatra a continuar a fazer a sua caminhada, sabendo que foi um jogo extremamente difícil e que encontrou um guia que este ano claramente mostra-se uma equipa organizada, consciente do seu valor, mas com uma ambição de querer fazer melhor do que tem vindo a fazer e a acreditar muito também que pode e tem plantel e tem jogadores para dar qualidade. O Quarteira, como eu disse, deixou fugir a vitória para o lado do Lagoa, como eu tinha dito, a fazer uma boa recuperação. O Quarteira em casa, claramente, apostava em ganhar este jogo, mas teve as suas dificuldades também, encontrou um Lagoa motivado pela última vitória que já trazia da outra jornada e não conseguiu. Sabendo que o Quarteira em casa, certamente, e eu tive a oportunidade de acompanhar os resultados pela rádio e percebi que o Quarteira fez um jogo também válido e que podia ter também o jogo ser transportado para um caminho diferente, mas foi o Lagoa que conseguiu fazer os golos e que se conseguiu colocar na frente do marcador e conseguir fazer este resultado. Como disse, o Inter de Almancil está a fazer um excelente campeonato, na minha perspectiva. Nós já jogamos com o Inter de Almancil, eu gostei muito da equipa, achei uma equipa muito interessante, muito consciente também do seu valor, muito atrevida, podemos dizer assim, e sendo um derby, jogando as duas equipas em casa, claramente fez um excelente resultado perante um Almancil que sei que tem uma equipa boa, que tem 3 ou 4 elementos que foi buscar ao Loutano B, que são jogadores também com muita qualidade, irreverentes, rápidos, e que certamente o Almancil também deseja e quer procurar outro caminho que não este, mas, como eu disse, encontrou um Inter de Almancil muito forte e que tem vindo agora. Sei que houve uma mudança, passou para o Edinho, o treinador, que é um amigo de coração, gosto muito dele e desejo-lhe muita sorte, mas acredito que as ideias do Inter de Almancil, com o Mister anterior, já eram fortes, já eram vincadas e vão continuar. Penso que esta foi a abordagem a esta. Nós não jogamos, o Ferreira esteve parado por a situação que é pública e é conhecida, mas estamos de volta e brevemente
vamos continuar no nosso campeonato. Teodósio, 7ª jornada, que avaliação é que faz? Bom, o Colatrense continua destacado na frente, só com vitórias. Um aspecto importante, 2 golos por jogo, que é muito de destaque. O Quarteira, que já foi muito falado, teve um jogo muito duro com o Lagoa, que parece ter um sistema tático semelhante. O Quarteira nunca levou 3 golos num jogo, até levou mais num jogo do que no resto do campeonato. Os seus avançados continuaram a marcar. Por exemplo, o Kev tem 5 golos. Depois o Quarteira atrasou-se um bocadinho, parece que não, porque o Ferreiras não jogou, mas continua destacado nos 3 da frente. Existem uma série de equipas com pouca separação entre elas, que é o Inter Almacil, o 11 Esperanças, o Lagoa, o Loutano, o Quarteirense. Aqui o Quarteirense perdeu uma grande hipótese de saltar para 4º lugar, porque perdeu um jogo com o Farense que parecia estar a ser fácil, mas no futebol quem ganha é quem marca. Depois o Almacilense, que também já foi falado, o Odiacher, e o Guia, o Odiacher que tem uma boa equipa, mas ainda falta um bocadinho assim para chegar lá, e o Guia que está a fazer um campeonato interessante com o Kiko a marcar bastantes golos. E para trás, pronto, o Silves não jogou, mas temos o Lusitano e o Farense, que teve a sua primeira vitória e aproximou-se um bocadinho dos mais próximos. E as outras coisas vocês já disseram. E Teodósio, neste momento, entre o 4º lugar e o 11º lugar, há 2 pontos de diferença. Isso significa o quê? Pronto, nós temos diversas equipas que podem, todas estas que eu disse, podem chegar aos lugares da frente. Têm todas as chances ainda intactas. O campeonato ainda está muito no início. Portanto, podemos acreditar, se nós dizemos que agora o Inter Almancil está a fazer um grande campeonato, com as esperanças, está na velha forma dos outros anos, o Almacilense pode acordar um bocadinho, o Odiacho pode também ser um bocadinho mais, dar um bocadinho mais a nível de resultados. Então qualquer equipa pode chegar lá. Muito bem. Muito bem, Bruno Proença, este equilíbrio na tabela classificativa, isto significa o quê? É um equilíbrio por cima, por baixo? Como é que avalia? Claramente as equipas estão muito equilibradas. É claro que pode existir aqui uma outra equipa que se calhar com os argumentos um pouco mais poderosos, mas de forma geral, e eu tenho todas as equipas que as Ferreiras já jogaram, sinto que há muito equilíbrio, há bons jogadores, há treinadores com boas estratégias, com boa organização, e isso traz muito equilíbrio. Acredito muito que o campeonato vai haver muita oscilação a nível de resultados, que as equipas vão ter alguma dificuldade em criar uma rotina de vitória e que sejam consistentes nesse percurso. Tirando aqui, se calhar, uma ou duas, estamos já a assistir ao Colatrense, porque também, claramente, é uma boa equipa, tem um bom treinador, um treinador que mostra a organização e a motivação destes resultados está a trazer uma dinâmica muito boa ao Colatrense. O Ferreiras, como todos vocês sabem, é uma equipa que luta sempre, ano após ano, por estes lugares e constrói sempre boas equipas e bons plantéis, e isso traz toda a confiança para que possa caminhar de uma forma também
mais consistente, mas depois todas as outras equipas, eu acho que elas estão todas niveladas por cima, com bons treinadores e com bons jogadores, e que claramente elas vão trazer resultados que em períodos diferentes e em consistências diferentes, porque elas vão encontrar adversários também eles complicados, difíceis, e que o fator casa e fora não me parece que vá ser sempre muito revelador de que o resultado penda mais para quem joga em casa e menos do que para quem joga fora. Eu acho que as equipas estão equilibradíssimas e que vamos continuar neste caminho de assistir algumas equipas a fazer 2, 3 resultados bons e se calhar depois, possivelmente, a ter mais um ou outro resultado que faça com que percam ali um bocadinho a caminhada. Por isso é que o Fernando já disse aqui muito bem, e o Emílio também referiu, esta diferença pontual é curta e que com um ou dois resultados tudo muda. E eu desejo claramente que o campeonato continue assim, que continue muito competitivo, que a gente possa assistir a bons jogos, a equipas que queiram muito mais vencer do que não perder, porque o Distrital precisa disso, precisa de ter equipas atrevidas, equipas ambiciosas, mesmo que às vezes sintam que podem não ser o grande objetivo das equipas, que seja subir divisão, mas todas elas que acreditem muito que possam conseguir fazer boas caminhadas, porque isso torna o campeonato incerto e que faz com que as pessoas tenham muita vontade de ir assistir aos jogos, porque sabem que o resultado é incerto, não existe jogos ganhos à partida, isso nós sabemos, o futebol cada vez é mais, traz-nos mais isso, a incerteza, e fico muito contente que assim seja e que assim continue, porque gosto de estar inserido em contextos competitivos e nós, enquanto ferreiras, claramente desejamos que isso aconteça, porque nós também só crescemos, só evoluímos, só nos superamos com a dificuldade e cada jogo que a gente olha, sabemos e temos a certeza que vamos encontrar jogos tremendamente difíceis, por isso é que a gente trabalha durante a semana muito focados no treino e em nós próprios, porque sabemos que se não estivermos ao nosso nível, vamos passar dificuldades e maus momentos. E, Proença, e em relação a jogadores, o Gonçalo Silvestre continua a marcar golos e há outros, como o Teodósio referiu, e quais são as maiores referências individuais até agora para si? Eu, por acaso, nós enquanto ferreiras conhecemos o Gonçalo, tínhamos o Gonçalo referenciado para nós também, é um jogador interessante, fez uma boa época no Farense e aqui está claramente a validar toda a qualidade que ele já demonstrava. Estando numa equipa como o Inter, como eu disse, a fazer um bom campeonato e num sistema que para ele, enquanto jogador, parece-me que favorece bastante. É um sistema que dá-lhe alguma liberdade na frente de ataque. Ele, sendo um jogador muito rápido e muito agressivo, claramente está a tirar rendimento da equipa e individualmente está a sobressair e parabéns para ele pela caminhada que está a fazer. Existem muitos outros bons jogadores. Qualquer equipa tem sempre 3, 4 jogadores muito interessantes. E que o Kef é um jogador que é conhecido, um jogador que traz golo a qualquer equipa, neste momento é jogador do Corteira e traz golo, porque é um jogador com uma qualidade técnica muito acima da média para esta realidade de Distrital, bastante dele também estar motivado e focado. Claramente é um jogador que vai trazer muitos mais golos ao Corteira. O Kiko também sei, é um jogador que já conheço do Guia, já joga no Guia há 2 ou 3 anos, penso eu, extremamente rápido, um atleta, ele é um desportista, que sei que a área dele também é dentro disso. Claramente vê-se que é um jovem com um potencial físico bom, preparado para competir e para jogar, e há muitos mais. Nós ferreiras temos vários
jogadores que acredito que ao longo do ano vão dar muitos mais golos à equipa, vão aparecer na lista dos melhores marcadores. É o caso do Barbosa, que é um jogador que tem faro para o gol, que não precisa de muitas oportunidades para fazer gol, e temos outros que às vezes fazem um trabalho diferente, que procuram mais a bola e desgastam-se mais e acabam por depois ter as suas oportunidades, mas têm mais dificuldade em finalizar, porque também não estão na fase mais importante, que é a finalização, naquele raio de ação para se fazer gol. Mas claramente há muitos bons jogadores. Estou-me a lembrar do Odiaster, tem o Tommy, que é um jogador super interessante, que também sei que teve alguns problemas de início e que está aí a crescer e está a evoluir. O Lagoa também tem muita malta nova, muitos jovens. Há muitos bons jogadores, muitos. Se o Emílio quiser me perguntar, às vezes, numa outra equipa especificamente, posso lhe dizer, mas não quero também estar aqui a dizer todos, porque posso me esquecer de algum. Exatamente. Posso me esquecer de algum e depois sou um bocado injusto para alguns, que até alguns são conhecidos, meus amigos, mas eu vejo em todas as equipas bons jogadores. E nem sempre aqueles que marcam os golos são os melhores jogadores, não é? O Colatra tem o Jorge, que também está a começar a fazer golos. Foi um jogador que era nosso das Ferreiras, muito bom jogador, interessantíssimo. Nós tivemos ele foi nosso jogador, foi um excelente profissional enquanto esteve connosco, e claramente ele é um jogador que se adapta muito bem ali na Colatra, é um jogador que está muito enraizado ali também no clube e motivado. É um jogador extremamente complicado para se defender também, por exemplo. Teodósio, a sua opinião sobre as referências individuais? Pronto, os jogadores que marcam os golos normalmente estão em mais destaque. Eles já foram todos referenciados. Portanto, queria também não esquecer do Pelé, que faz uma excelente dupla com o Kef. O Gonçalo Silvestre, que já marcou mais de metade dos golos do Inter. Os jogadores que lhes fazem as assistências também fazem um excelente trabalho. Por acaso agora passou ali o gol. E não esquecer do Kiko no guia. E pronto, e são estes os principais. O Barbosa do Ferreiras, no primeiro ano que teve no Ferreiras, viu-se que tinha grande faro para o gol. E continua, já marcou 3, um bocadinho, tantos como o Pelé, mas tenho quase a certeza que o Ferreiras, tendo alguma carência nessa posição, que tenha muitas oportunidades também de marcar mais alguns. E são esses os jogadores que eu evidencio. Muito bem. Na classificação temos o primeiro colaterense do Fábio Teixeira com 18 pontos, em segundo o Quarteira do Carlos Mota com 14 pontos e em terceiro lugar o Futebol Clube Ferreiras do Nuno Costa com 13 pontos. Na próxima jornada temos Lagoa Internacional, o Guia Odiache, o Quarteirense Ferreiras e os 11 Esperanças Quarteira e Silvos Colaterense, que foram adiados. Quais são as expectativas para a próxima jornada? Teodósio. Ok, eu não queria estar na posição do Quarteirense, porque o Ferreiras apanhou-se com fome de bola, quer voltar aos jogos, e embora seja uma excelente equipa, vão ter ali um Ferreiras a querer recuperar, mas eu estava a brincar. É claro que vai ser um jogo muito difícil para os dois. O Quarteira, que vem de uma derrota
e de uma eliminação na taça por penaltis. Vamos ver como é que vai reagir contra um outro candidato que já há uns 3 anos que tem-se posicionado também bem no Distrito de Alão. Então, se calhar o adiamento até calha bem. Para o Quarteira. Para o Ferreira. O Quarteira, portanto, vai defrontar um... O jogo foi adiado. O 11 Esperanças Quarteira foi adiado. Ok. Portanto, então, temos que... Bom, depois temos o jogo do Lagoa, que é um jogo que também se espera muito, visto que conseguiu aquele excelente resultado. Portanto, com o Inter Almancil, que está a fazer um excelente campeonato, e um Lagoa que vem de uma vitória por cima, portanto também é outro jogo a destacar. São esses então 2 jogos que eu destaco para este. Muito bem. E Bruno, próxima jornada, os destaques. O destaque, começando logo pelas Ferreiras, que é o mais fácil também de projetar. O maior adversário que nós vamos encontrar, claramente, e é um adversário que é um adversário que é para as 2 equipas, é o estado do terreno do Municipal de Quarteira. Claramente é um handicap que as equipas que lá jogam, sejam as equipas que pertencem ao campo, o Quarteirense, o Quarteira e sucessivamente, e todas as equipas que lá visitam, essas equipas têm uma dificuldade enorme com a qualidade da relva. É uma relva muito irregular e que sei que neste momento às vezes pode estar a pôr em causa também a integridade física dos atletas, e claramente esse é o maior adversário que nós vamos encontrar, porque nós e o Quarteirense, porque claramente as equipas que vão querer jogar e muitas vezes vão se ter que adaptar um bocadinho ao estado do terreno. Mas falando claramente do adversário, vamos encontrar um adversário complicado, com alguns jogadores experientes na Distrital, conhecedores do que é o Distrital, sabendo que vão jogar com uma equipa com mais Ferreiras, que procura sempre a vitória, sabem que diga. A derrota do Quarteirense contra o Farense surpreendeu? É assim, surpreendeu num plano teórico, porque conhecendo alguns jogadores que o Quarteirense tem, e conhecendo a posição atual do Farense B, teoricamente parece que é um mau resultado e é uma desilusão para o Quarteirense. Mas atenção ao Farense B, porque é uma equipa que certamente vai crescer muito neste campeonato. Jogo após jogo vai se tornar uma equipa cada vez mais complicada de se jogar. São miúdos que têm muita qualidade, são miúdos com talento, certamente com a organização da parte da equipa técnica. Eles vão conhecendo cada vez melhor o campeonato e vão se tornar uma equipa extremamente difícil de se ganhar. Se eles no início tiveram que se adaptar um bocadinho à realidade do que é encontrar equipas sénior, com jogadores já maduros, com jogadores experientes neste campeonato, eles jogo após jogo vão perdendo essa timidez e vão se tornar uma equipa extremamente complicada. Por isso é o que eu digo, que no plano teórico é sempre de achar que foi um resultado que nos deixa um bocado espantado, mas eu já joguei contra o Farense B e sei o que digo, não joguei ainda com o Quarteirense, mas também sei que o Quarteirense tem uma excelente equipa, tem ambições, e que temos de ter muita atenção à classificação. Quando olhamos para os últimos, pensamos que os jogos
essas equipas são todos para se perder. Mentira. Claramente não é bem assim. Passando, como eu disse, nós vamos encontrar uma equipa complicada, o Corteirense. Nós viemos de uma paragem por causa da situação do Covid. Felizmente tivemos este jogo da Taça do Algarve que nos deu aqui uma possibilidade de fazer um jogo a meio da semana e darmos um bocadinho, voltarmos aqui a um ritmo. E acreditamos que estamos preparados para amanhã a chegar à Corteira e fazer o nosso jogo e com tremenda dificuldade, certamente, mas com grande ambição de trazer os 3 pontos. Depois, sabendo que já há 2 jogos que estão cancelados por vários motivos e que todos nós vamos conhecendo também, e depois temos o Lagoa, como já dissemos, vem de 2 vitórias, vai jogar em casa, claramente quer dar um seguimento a isso. Penso que vai encontrar um Inter de Almacil, certo, não é? E o Inter de Almacil, como eu disse, é uma equipa extremamente complicada de se jogar, porque tem umas dinâmicas muito próprias deles e que parecem cada vez mais enraizadas na equipa e que, se não forem muito bem anuladas, torna-se complicado. Parece-me um jogo interessante. E o Emílio tinha dito que o outro jogo era o Odiacher com... Está sem som, Emílio, desculpe. O Odiacher vai a guia. Pronto, o Odiacher com a guia pode se tornar um jogo extremamente engraçado de assistir, porque são 2 equipas muito adaptadas às dimensões do terreno. A guia é um campo relevado, diferente de sintético, que o Odiacher tem, mas é uma dimensão muito, muito própria, muito parecida ao que o Odiacher joga, e parece-me que pode se tornar um jogo super interessante, extremamente incerto, claramente, e se calhar com mais que 2 ou 3 golos, parece-me a mim, pode ser um jogo muito equilibrado, mas com muitos golos, porque são equipas que estão desinibidas, têm treinadores também extremamente audazes, parece-me a mim, parece-me que são treinadores que querem se mostrar neste distrital, e muito bem, e parabéns para essa vontade, porque é isso que precisamos, e parece-me que vamos ter aí jogos interessantes. Infelizmente não temos o painel todo a jogar, as equipas todas a jogar, porque nós gostamos que o campeonato esteja aqui sempre a rolar num ritmo para todos. Infelizmente não é possível, mas a todas essas equipas também estão a ficar com jogos em traço, uma força, um entusiasmo para continuar, porque certamente vai chegar ao dia desses jogos foram adiados e também vão conseguir realizá-los e voltar a pôr o campeonato com o número de jogos igual, que isso é extremamente importante para todos. Muito bem. Teodósio, os casos de Covid-19 estão a aumentar e com o risco do regresso a um passado recente e até com os jogadores condicionados e com receio de regressar à competição. Qual é a sua opinião sobre esta situação? Custa-me pensar sobre esse assunto, porque já tivemos 2 épocas marcadas com essa situação. Havia a esperança que este ano, com a taxa de vacinação bastante alta, portanto agora estamos em 80 e muitos %, que não chegássemos a esse ponto. Julgo que o campeonato consiga chegar até ao fim. Vamos ter estes percalços que eu já não estava habituado, portanto até há bocadinho enganei-me com o Onze Esperanças e com o Quarteira, com os adiamentos. É normal que em primeiro lugar esteja a vida das pessoas, portanto antes a vida do que o futebol. É normal que alguns jogadores sintam-se um bocadinho constrangidos. Por acaso não foi assunto de conversa até agora, mas vai ser, portanto, de minha parte
portanto ainda não tinha pensado muito sobre esse assunto, mas obviamente até fevereiro a situação vai se desenrolando e vamos ver para onde é que isto vai. Muito bem. Bruno Proença, já viveu por dentro e agora? É assim, infelizmente passamos agora por uma semana, 10 dias mais ou menos complicados, em que tivemos que nos ajustar, tivemos que reagir a uma situação que todos nós conhecemos, que é mundial, mas que nos bateu à porta ali de casa. Mas graças a Deus reagimos rápidos e só tivemos 3 casos, um deles fui eu, fomos 2 elementos da equipa técnica e um jogador que, por acaso, que é um miúdo jovem que joga na Sub-23, mas que é daqui de Portimão e anda connosco em transportes e claramente foi uma coisa muito, muito restringida, porque os jogadores, todos os que pertencem ao plantel e que estão lá, que são da Albufeira, que são de Faro e isso, graças a Deus conseguimos protegê-los e ninguém teve. Eu penso que seja muito por aí, as equipas infelizmente vão agora encontrar situações destas e penso que a responsabilidade individual de cada um de nós por vezes pode ajudar bastante não aparecer um surto ou uma coisa de uma dimensão muito maior e que possa ser resolvida às vezes de uma forma diferente, porque claramente se for um surto é uma coisa mais difícil de ser controlado e pode gerar uma dimensão maior. Se for um caso ou dois, se calhar às vezes é mais fácil de se resolver e pode ser que a paragem dessa equipa, essencialmente dessa equipa, possa ser a mínima que as autoridades assim decidem. Mas infelizmente vamos passar por este período agora complicado até fevereiro, certamente. Mas acredito, e estamos num país, graças a Deus, que a taxa de vacinação é alta, em que os sintomas, acredito, e parece, pelo que as evidências vão aparecendo, é que os sintomas cada vez são mais leves também. As pessoas conseguem, e essencialmente das faixas etárias em que o futebol também abrange, não quer dizer que nós, infelizmente, não possamos trazer também para casa e para outras faixas etárias mais, de uma idade mais elevada, mas acreditamos que estamos protegidos de uma forma diferente. E acredito e desejo que o futebol consiga levar a água ao seu moinho, devagarinho, com estes percalços, como o Fernando disse muito bem, mas que a gente possa devagarinho encaminhar-se, resolvendo as situações pontualmente, e que os jogadores, como disse, é compreensível, os jogadores, as equipas técnicas, os familiares, às vezes há alguma pressão da parte das famílias também, que tenham das entidades patronais também. Também existe essa situação. Temos isso certamente a aparecer, mas eu acho que se as coisas forem bem feitas, se houver, por exemplo, uma situação de isolamento profilático, e todos nós também temos de ter consciência que se não apanharmos no clube, podemos apanhar em qualquer lado. Uma entidade patronal, hoje em dia, também tem que estar preparada para isso, porque nós não conseguimos controlar uma situação dessas. Hoje em dia é claro que se reduzirmos ao máximo a nossa mobilidade, podemos estar muito mais protegidos, mas a vida tem que seguir, nós temos que caminhar todos, porque não podemos estar aqui a olhar para 4 paredes e à espera que passe 4 ou 5 anos a ver se isto desaparece e depois e podemos ir para a rua. Não, acho que claramente temos que ter consciência disso e desejo que as equipas vão conseguindo ultrapassar, que as que atualmente possam estar a passar por essa situação como nós, que rapidamente passem bem como nós. Nós tivemos estes 3 casos e passamos rápido, foi rápido, sem sintomas, bem, de saúde. Não passamos a quase também a famílias. As famílias também ficaram bem protegidas e pronto. E é isso que eu desejo, é que todos estejam protegidos e que todos também tenham confiança. Embora haja este medo e esta desconfiança, mas ao mesmo tempo tenham confiança que tudo se vai resolver e que todos também vamos conseguir ultrapassar isto de uma forma com mais restrição, mas que consigamos ultrapassar.
para o Campeonato de Portugal. O Olhanense foi vencer o Imortal por 2-1 e assumiu a liderança isolada da prova. O Loutano recebeu o Pinhal-Novense e conseguiu um empate a 2 golos quando precisava de vencer. Teodósio, como é que viu esta jornada do Campeonato de Portugal da Série F? Pronto, as equipas algarvias são metade e, portanto, 5 equipas e são todas... têm aqui e ali algum cinismo. O Olhanense, em relação a épocas anteriores, cimentou um bocadinho esse cinismo. O técnico é italiano, não sei se é por causa disso. Portanto, o jogo com o Imortal não quer dizer que tenham jogado pior, mas se calhar um gol quase no fim, se calhar o empate seria o resultado mais justo. De qualquer forma, o que conta é o resultado e o Olhanense com este resultado ficou muito mais, portanto, em vantagem, isolado e com mais possibilidades de sonhar com a possibilidade de subida à Liga 3. Viu também o Loutano Pinhal-Novense também? O Loutano Pinhal-Novense, vi as imagens. Portanto, o Loutano é uma daquelas equipas que agora está em relação a épocas anteriores, está com muita vontade. Portanto, ali a sua qualidade de jogo com aquela vontade, e viu-se agora no final, foi um querer até ao fim e, portanto, já quando toda a gente estava a pensar que íamos perder, afinal conseguiram o empate. O Moncarapachense é uma daquelas equipas que está muito bem comandada. Começou o campeonato um bocadinho, portanto, desenquadrada, mas agora parece que está em crescendo e que chega lá. Também queria dizer que o Imortal também poderia estar muito bem posicionado se não tivesse perdido daquela forma de secretaria, estaria também muito melhor. Portanto, o Imortal também está a fazer uma excelente época e o Mr. Ricardo Moreira conseguiu pegar numa equipa que há uns anos atrás que não lutava, era no meio da tabela do Distritalão, para uma equipa muito consistente, que nas primeiras jornadas ainda estavam um bocadinho desambientados, mas agora lutam de igual para igual contra todos, e pronto, e tem conseguido muitos empates. Portanto, precisa se calhar, não é que o Maroca esteja desinspirado, mas ali mais golos na frente. O Esperança de Lagos também está em crescendo, teve alguns desaires esta época, que faz pensar que o Esperança de Lagos estivesse mal, mas pronto, perdeu por diferenças de um golo e aquelas coisas do futebol, mas agora tem conseguido os resultados e com 2 excelentes marcadores de golos. Portanto, acho que as equipas algarvias estão a respirar bom futebol neste momento. Muito bem. Bruno Proença, como é que viu estes 2 jogos? E já que o Teodósio falou nisto, a competição é curta nesta fase. Quais são também as possibilidades das 5 equipas algarvias? Claramente, acho que as equipas algarvias nesta divisão e neste formato e com um peso de 5 equipas nesta série, claramente têm aqui uma palavra a dizer. Na minha opinião, o Olhanense e o Loutano são claramente as 2 equipas
com um potencial, com plantel e com uma força enquanto clube diferente das outras e que procuram claramente ficar nos lugares cimeiros desta série para depois disputar o acesso à Liga 3. E nota-se isso, nota-se que são as duas equipas que maior responsabilidade têm cada vez que jogam, em que a vitória tem claramente que ser alcançada, porque qualquer ponto perdido pode se tornar complicado na sua caminhada. O Olhanense conseguiu esta vitória arrancada a ferros junto de uma equipa que, na minha opinião, como o Fernando disse muito bem, extremamente competitiva. O Mr. Ricardo consegue e sempre conseguiu colocar as suas equipas a competir de uma forma brilhante. Não está a conseguir, às vezes, chegar às vitórias, ou ao número de vitórias que se calhar o Mister quer, porque também está numa adaptação a este campeonato, mas também mostra a sua competitividade, a vontade de não querer perder, seja com qualquer equipa, e isso mostra e faz crer que vai continuar a fazer um campeonato extremamente seguro e presente daquilo que quer fazer neste campeonato. O Loutano teve aqui um pequeno deslize, embora tenha jogado com uma equipa que está também no topo da tabela, que é o Pinhal Novense, do qual eu tive a oportunidade de ver contra o Lagos, e que me parece uma equipa um bocadinho partida, uma equipa que parece que vai fazer muitos golos, mas também vai sofrer muitos golos, e o Loutano, com os argumentos que tem, pensava à partida que poderia sair deste jogo vitorioso, teve as suas dificuldades, conseguiu, como o Fernando disse, ainda no último suspiro, chegar a um empate que acaba por ser um mal menor e até se tornar um ponto que pode ser importante, mas fica aqui um pequeno saborzinho que o Loutano gostaria de alcançar uma vitória neste jogo e não conseguiu, para também, de alguma forma, retirar um bocadinho aqui de espaço ao Pinhal Novense, sendo uma equipa que também está lá em cima. O Esperança de Lagos é uma equipa que o Roberto já conhece bem este campeonato, sabe as dificuldades que encontra durante o campeonato, sabe que o campeonato, o Lagos tem sido assim, tem tido uns altos e baixos, entra em períodos bons de conseguir 3, 4 resultados extremamente equilibrados e bons, mas às vezes depois tem ali 1 ou 2 desaires, mas parece-me a mim que o Roberto também não se estabiliza com isso, a equipa não se estabiliza muito, sabe que tem que ser jogo a jogo e caminhar, e claramente conseguiu uma vitória em casa, que é sempre importante. Jogos em casa são sempre importantes de se ganhar, porque são aqueles que, à partida, também conseguimos ter uma percentagem de favoritismo maior, e foi um bom resultado para a sua caminhada. O Moncarrapaz, claramente o que o Fernando disse, tem um Mr. Ivo, extremamente competente, é um treinador que todos nós sabemos que tem créditos no nosso Algarve e que consegue, à imagem de um bocadinho do que é o Mr. Ricardo Moreira, consegue meter as suas equipas a competir de uma forma muito presente e a criar imensas dificuldades a qualquer equipa, seja fora ou em casa, sendo que em casa tem um fator que é o campo, que é um bocadinho o ambiente que o Moncarrapaz conhece ali dos seus adeptos e dos seus associados, e que acaba por também, com a organização do Mr. Ivo, complicar muito a vida aos adversários. Acredito que a caminhada vai ser esta. Desejo que as equipas todas algarvias continuem a ficar bem presentes neste campeonato, a cimentar as suas posições e que para o ano consigamos pôr mais uma. E é assim que o nosso Algarve tem que crescer, é desejando que as outras equipas se mantenham ou subam e que outras mais venham caminhando de baixo para cima, e a gente ganha aqui um panorama no nosso campeonato a nível nacional de uma forma mais vincada. Muito bem. Em primeiro lugar está o Olhanense do Carlo Perroni com 16 pontos. Em segundo, o Pinhal Novense do Ricardo Estrelado com 14 pontos.
Em terceiro, o Loutano de Pedro Lomba com 13 pontos. Na próxima jornada vamos ter o Moncarapachense Loutano, o Imortal Esperança de Lagos, o Juventude de Évora Olhanense, enquanto o Pinhal Novense recebe o último classificado, o Futebol Clube de Serpa. Expectativas, Teodósio? O Olhanense vai visitar, entre aspas, na jornada 8, porque houve uma troca, o Juventude, que na minha opinião é de longe a melhor equipa alentejana deste campeonato. Dá muita luta, vai ser um jogo muito difícil. O Juventude é uma excelente equipa, que também tem uma palavra a dizer neste campeonato. Depois o Moncarapachense, com o Loutano. Portanto, pronto, aqui neste campeonato há muitos derbys, não é? Muitos derbys algarvios. Mas o Loutano, como o Bruno disse, é uma das duas equipas mais favoritas para disputar os primeiros lugares, mas na minha opinião o Moncarapachense vem logo a seguir. E o Moncarapachense vendeu cara à derrota por um gol com o Olhanense. Portanto, aquilo não foi pera doce para o Olhanense e este também não vai ser pera doce para o Loutano. Portanto, tem que ser o melhor Loutano para ganhar este jogo. Depois temos o outro derby, o Imortal com a Esperança de Lagos, que se foram encontrando muitas vezes no Distritalão e agora estão aqui. É sempre bom voltar a ver estes encontros que já não aconteciam há 2 anos. O Imortal tem estado um bocadinho mais por cima do que o Esperança de Lagos a nível de resultados, mas não acredito muito que tenha portanto, muita diferença de golos. Pode haver uma a ganhar. Portanto, apostava em tripla. Muito bem, Bruno. Como o Fernando disse, existe aqui já dois encontros em que vão ser disputados por equipas algarvias. O Moncarrapaz com o Loutano, claramente vai ser um jogo muito complicado para o Loutano. O Loutano vai encontrar um sintético, normalmente treina e joga em casa em relevados, ainda por cima quando joga no estado do Algarve, num relevado extremamente grande, o que pode favorecer o seu sistema tático, o seu modelo de jogo, que é o que me parece, mas vai encontrar em Moncarrapaz um campo sintético de dimensões muito mais pequenas, e o que isso poderá ter que se adaptar um bocadinho rapidamente ao jogo, porque senão poderá ter imensas dificuldades. Quando digo de adaptar, não é mudar a sua filosofia de jogo, nem o seu modelo de jogo, mas é claramente se adaptar um bocadinho às circunstâncias, porque o Moncarrapaz vai entrar certamente forte, convicto de que jogando em casa pode tirar rendimento disso, e a partir daí o jogo ficar equilibrado e extremamente difícil para o Loutano. Pode ser um jogo de poucos golos, mas de muita incerteza no resultado, e claramente a equipa que fizer se colocar em vantagem no jogo poderá tirar rendimento disso e acabar por depois poder defender o resultado ou controlar melhor o jogo através de um processo defensivo organizado, e aí tornar depois complicado a equipa que está em desvantagem. No outro derby, claramente Imortal e Esperança são duas equipas que se conhecem, dois treinadores que se conhecem bem, que na minha perspectiva, com ideias diferentes. O Mr. Ricardo, uma ideia muito mais vertical, muito mais arrojada no sentido de processos simples e rápidos. O Roberto com uma ideia um bocadinho mais elaborada, mas também a aproveitar muitas características dos seus jogadores, principalmente os jogadores da frente, principalmente em períodos que o jogo possa trazer alguma transição
ofensiva tem jogadores muito rápidos na frente e com uma qualidade técnica muito boa, o que pode trazer algumas dificuldades ao Imortal, mas parece-me a mim que pode ser um jogo extremamente interessante de assistir, em que vai ser muitas das vezes jogada de área a área. Não me parece que seja um jogo muito de meio campo, mas sim mais de área a área, porque são duas equipas que têm jogadores rápidos e, embora aqui o Imortal tenha um jogador na posição ofensiva muito mais posicional, que é como o Marocas, mas que muitas das vezes sabe aproveitar muito bem as situações de cruzamento e de bolas que são cruzadas para a área, e é um jogador extremamente finalizador. Os França de Lagos, na minha perspectiva, é uma equipa muito mais de elaboração numa primeira fase, mas também muito mais de aproveitar os desequilíbrios da equipa adversária e acelerar o jogo com os jogadores que tem, como eu disse. Por isso vai ser extremamente engraçado assistir a estes dois derbys de equipas algarvias. O Olhanense, parece-me a mim, jogando fora, é logo uma dificuldade. Jogando em Évora, na equipa, como o Fernando disse, muito mais competitiva e com mais argumentos, vai se tornar extremamente difícil para o Olhanense. Não sei em que campo jogam, parece-me a mim que jogavam num relvado, que às vezes também não estava em grandes condições, a nível de qualidade da relva. O que isso também, se assim for, também traz muita dificuldade para o Olhanense, porque é uma equipa, claramente, que gosta de jogar, procura superiorizar-se no jogo através da posse e de empurrar as equipas adversárias para a sua área, não tendo um terreno. Não sei se é isso que vai acontecer, mas se for isso, vai ter certamente também essa dificuldade. Por isso vai ter que ser um olhanense muito convicto daquilo que quer ir lá fazer e muito assertivo também, para que depois não seja surpreendido por um Juventude que claramente vai jogar com o olhanense motivado. Muito bem, vamos ter que acelerar um bocado e vamos para a segunda liga. O Farense recebeu o Casa Pia e voltou a perder, desta vez por 1-0, e com este resultado o Farense continua em zona de risco e com apenas uma vitória. Proença, como é que estás a ver o Farense? Eu estou a ver o Farense com algumas dificuldades. Desejo que o Farense claramente possa voltar a períodos diferentes do que está a viver. Vejo um Farense que ficou extremamente deprimido com o início do campeonato que teve. Acreditava e desejava certamente fazer um campeonato que pudesse, até às últimas jornadas, tentar voltar à Primeira Liga, mas fruto de alguma dificuldade de início do campeonato, com alguns resultados que foram aparecendo e que não estavam na perspectiva do clube e das equipas técnicas e dos próprios jogadores, entrou aqui num processo de depressão, e que muitas das vezes, por mais que a confiança venha através das palavras, da força dos adeptos e da capacidade de, enquanto clube, gerar outras energias, não está fácil. Não está fácil. O Farense está a precisar rapidamente de um abanão, não sei se é de mudança, porque isso não é a minha parte enquanto adepto também do Farense, porque sou algarvio e gosto das equipas algarvias. Estou a falar num abanão no sentido de haver aqui uma confiança da parte dos jogadores diferente, ou através de resultados, ou através de algo que possa aparecer de diferente, para que o clube possa entrar num caminho diferente. Porque claramente o Farense está a ter dificuldades em se impor nos jogos, em controlar os jogos, que é uma coisa que é muito importante nesta liga, é conseguir fazer golos, mas também controlar os jogos, e claramente vejo o Farense com algumas dificuldades. Eudósio, como é que está a ver o Farense? Pronto, o Bruno já disse muita coisa. Continuando
o raciocínio do Bruno. Eu acho que houve ali uma fase com muitos bons jogos em que não aconteceu aquilo que o Bruno disse, em que o Farense conseguia ter posse, conseguia ter muitas oportunidades, conseguia dominar, mas depois saía de lá com um empate. E acho que isso também não ajudou a nível mental com os jogadores. Pronto, o Mr. Fana no futebol algarvio e nacional tem provas dadas já desde há muitos anos. Muitos dos ouvintes se calhar ainda não eram vivos. Lembro-me que fez um excelente trabalho ultimamente no Farense, nas camadas, eu não digo camadas que eram séniores, mas 1910 e no Sub-23. Portanto, se alguém tem a mística farense, é o Mr. Fana. Vejo muitas notícias, quando eu vejo notícias do Farense é processo disciplinar, rescisões e coisas assim do género, que me assustam um bocadinho. Eu não sou conhecedor do que está a acontecer internamente, para ser sincero. Pelo que eu vi dos últimos jogos do Farense, parece que é aquilo que o Bruno disse. É um Farense pouco confiante. Aquele Farense que nós vimos na primeira divisão desapareceu completamente. Portanto, é um Farense muito apagado, muito desligado. Tem alguns jogadores que às vezes têm umas jogadas individuais interessantes, mas depois existe ali um desligar no coletivo. E eu acho que há ali um problema qualquer em que é preciso o referido abanão que o Bruno disse. Muito bem, vamos então para a Primeira Liga e para o Portimonense. Na Primeira Liga, o Portimonense voltou a ser imperial nos jogos fora e castigou o Famalicão com um 3-0. Bruno Proença, como é que viste este jogo? O Portimonense está a fazer um excelente campeonato, na minha perspectiva. O Mr. Paulo Sérgio eu conheço e sei que o Mr. Paulo Sérgio trabalha muito bem. É um treinador disciplinado, também de processos muito simples, mas muito eficazes. É um treinador que conhece bem também o que é a Primeira Liga e que foi-se adaptando e está-se adaptando aos jogadores que o clube vai apresentando e claramente qualidade individual nas equipas existe. O Portimonense sempre teve bons jogadores. Às vezes torna-se difícil conseguir num período rápido formar uma equipa, mas penso que o Portimonense este ano conseguiu obter esta optimização de uma equipa enquanto coletivo de uma forma mais rápida do que a anterior. E acredito que este ano o Portimonense vai fazer um campeonato extremamente mais equilibrado e muito mais desafogado do que tem vindo a ser os últimos dois. E desejo que o Portimonense continue na Primeira Liga, isso é o mais importante de tudo. E acho que com o Mr. Paulo Sérgio, acho que acredito e desejo e tenho essa certeza que vamos conseguir fazer isso de uma forma bastante rápida, no sentido de conquista dos pontos que são importantes para garantir a permanência na Primeira Liga. Porque o clube tem características, a equipa tem características muito próprias para este tipo de campeonato, em que muitas das vezes a situação de contra-ataque, de transições, torna-se importante e o Portimonense tem jogadores muito interessantes nesse processo de jogo e acredito que isso vai fazer a diferença. Teodósio, para acabarmos, Portimonense. Pronto, o Portimonense, falando no jogo desta jornada, continua a não conseguir vencer ao Porto, já desde os anos 80. Pronto, perdeu por 3-0. Mas de qualquer maneira, a situação do Portimonense lutar pela manutenção, embora seja matematicamente possível a descer,
mas convenhamos com os pontos que já tem, seria necessário perder muitos jogos seguidos, seria necessário as equipas lá de baixo ganharem muitos jogos. Portanto, parece-me muito difícil essa questão. Agora, o Portimonense, a esperança, na minha opinião, apesar agora de estar um bocadinho triste com a derrota com o Porto, que era esperada, mas é agora o próximo passo é passar o Estoril. Teodósio, também é preciso pensar alto, pensar na Europa. Era isso. Agora o próximo passo é passar o Estoril, está ali tão próximo, e ter aquele acesso a um lugar na Europa portanto, que só equipas como os 4 grandes têm, e o Portimonense vir logo a seguir. Acho que é essa a esperança agora dos algarvios. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo. Agradeço a vossa presença e a participação. Esperamos também que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Voltamos na próxima quinta-feira. Boa noite e obrigado.